E aí pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema imunológico. Vamos entender que a imunidade, ela se dá através de dois tipos de respostas imunológicas, a imunidade inata e também a imunidade adaptativa. Se vocês estão acompanhando todos os vídeos, desde o primeiro até agora, vocês devem ter compreendido bastante coisa. Vocês foram capazes de compreender sobre as estruturas do sistema imune. Vocês viram que o sistema imune ele apresenta determinados tipos de órgãos espalhados por todo o nosso corpo, mas além dos órgãos que apresentam as células efetoras, existem também outros tipos de substâncias, como as citocinas e também como os mensageiros químicos, que são liberados em uma determinada resposta inflamatória. Então, os componentes do sistema imune não são apenas as células e até mesmo os órgãos, mas os mediadores químicos que auxiliam em uma resposta imunológica coordenada e precisa contra agentes invasores. Se falando então de imunidade e até mesmo de sistema imune, se você fosse ler um capítulo de um livro inteiro de imunologia contra patógeno, eu acredito que ao final do livro você iria compreender que o nosso corpo ele atua sobre um determinado patógeno a partir de características que esses patógenos eles apresentam. Então, a especificidade e também a memória são as duas palavras-chave que marcam, por exemplo, o que nós conhecemos como batalha imune. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele só atua sobre um determinado patógeno porque ele reconhece esse patógeno como sendo um corpo estranho. Bom, se a gente fosse falar um pouco sobre as funções do sistema imune, eu conseguiria falar três funções básicas desse sistema. A primeira e a mais óbvia seria a proteção do corpo contra patógenos. Então, o nosso corpo ele lida com uma série de infecções durante todo o nosso desenvolvimento, Então, desde o momento em que a gente sai do útero até o último dia de nossa vida, o nosso corpo ele é alvo de uma série de infecções e que, no caso, a gente consegue sobreviver isolando esse determinado tipo de micro-organismo ou até mesmo destruindo ele. Então, o sistema imune ele garante, por exemplo, a nossa sobrevivência quando o nosso corpo ele reconhece de imediato e atua sobre esse tipo de patógeno ao longo de dias. O nosso corpo ele atua sobre micro-organismos, que são aqueles que a gente não consegue observar a olho nu, então precisa de um microscópio, como é o caso, por exemplo, das bactérias, dos fungos e até mesmo de partículas virais, Além disso, o nosso corpo ele também atua contra patógenos multicelulares, como a tênia ou até mesmo como as lombrigas. Uma outra função do sistema imunológico seria a remoção de células velhas ou até mesmo de células danificadas. Até mesmo as células vermelhas, os eritrócitos, eles são direcionados para o baço ao longo do final da sua vida útil, cerca de 120 dias eles se direcionam para o baço e no baço, por exemplo, eles vão ser destruídos e mais células serão produzidas pela medula óssea. E finalmente, uma outra função do sistema imune seria o reconhecimento e a remoção também de células anormais. Então, durante a nossa sobrevivência, bilhões de células do nosso corpo se multiplicam todos os dias e pode acontecer de uma célula, por exemplo, sofrer algum tipo de mutação e se multiplicar de uma forma anormal, garantindo, portanto, a formação de focos de células primárias e tumores, é também capaz de identificar e de remover essas células. Então, o sistema imune, ele não só garante a proteção contra bactérias, contra vírus, contra fungos e outros tipos de parasitas, mas o sistema imune também ele identifica, ele apresenta células de vigilância que são responsáveis por patrulhar o nosso corpo, até mesmo contra as células do nosso corpo que atua de forma desordenada. É importante que a gente consiga também discutir sobre as disfunções do sistema imune. Então, nem sempre, por exemplo, o sistema imunológico ele atua de forma eficiente, com a sua especificidade e também com a sua memória contra determinados tipos de agentes invasores, que nós conhecemos como os antígenos. Bom, então essas falhas na resposta ou nas funções do sistema imune, elas também podem ser caracterizadas em disfunções do sistema imunológico. A primeira seria uma resposta incorreta. Quando é que isso vai acontecer? O nosso corpo ele contém células que são capazes de identificar, neutralizar ou destruir agentes invasores. Nesse tipo de disfunção, as células não são capazes de reconhecer as células próprias do nosso corpo
e então acaba que destruindo essas próprias células, destruindo, portanto, o que é próprio. Nós conhecemos isso dentro da imunologia como sendo as doenças autoimunes, então lúpus, vitiligo ou até mesmo artrite reumatoide são exemplos de doenças autoimunes em que o próprio corpo ele destrói as próprias células que pertencem a ele. Então pode acontecer de um linfócito CD8, por exemplo, ele identificar um melanócito como sendo uma célula normal, né, que não pertence ao sistema, e então começar a destruir, causando a despigmentação da pele. Além disso, uma outra disfunção do sistema imunológico são as falhas na resposta imune. Isso configura um termo em imunologia que também nós conhecemos como deficiência imunológica. Em relação às deficiências imunológicas, elas podem ser tanto primárias, né, também conhecidas como genéticas, em que o indivíduo ele já nasce com uma certa deficiência em responder contra um determinado tipo de antígeno, mas elas também podem ser adquiridas, né, como por exemplo a que acomete, né, que é acometida na verdade pelo vírus HIV, em que o indivíduo, por exemplo, ele diminui a sua imunidade perante um determinado tipo de agente que possa potencialmente causar algum tipo de infecção. E finalmente, em uma resposta exagerada, né, seria o terceiro item da disfunção imunológica. Nesse caso, nós conhecemos isso como alergias. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele produz uma resposta, né, exagerada que pode, por exemplo, levar o indivíduo à morte contra determinados tipos de agentes que não necessariamente são causadores de doenças, como o pólen das flores, como o talco ou até mesmo como a poeira. Se tratando de resposta imunológica, o nosso corpo ele contém duas barreiras imunológicas, barreiras, né, físicas e também que nós chamamos de químicas, né, a pele, as mucosas, além disso o muco que o nosso corpo produz em alguns órgãos do sistema respiratório e até mesmo as secreções do estômago impedem, por exemplo, que micro-organismos eles consigam se associar ao nosso corpo. Portanto, essas estruturas elas configuram a nossa imunidade mais externa e impede, portanto, que determinados tipos de antígenos consigam entrar dentro do nosso corpo. Em se tratando de resposta imunitária, quais são os eventos que levam o sistema imunológico a neutralizar, destruir ou até mesmo expulsar um determinado tipo de antígeno? Então, pessoal, olha, até aqui é importante que vocês, né, tenham uma compreensão de que para que aconteça uma resposta inflamatória é necessário que o nosso corpo ele reconheça que ele está sendo invadido por algo que não pertence a ele. A maioria dos antígenos eles são reconhecidos pelo sistema imune por apresentar estruturas de superfície na estrutura celular que nós conhecemos como epítopos. E esses epítopos funcionam como nossa carteira de identidade, como nosso CPF, é o que identifica um vírus ou até mesmo como identifica uma bactéria como não pertencente ao próprio. Então, o sistema imune, quando ele atua sobre um determinado tipo de patógeno, ele confere se aquela estrutura, por exemplo, ele apresenta determinados tipos de epítopos que não estão presentes dentro do corpo. Isso é a base, por exemplo, da imunidade, que atua sobre o reconhecimento celular. Além disso, um outro ponto importante, né, que garante o desenvolvimento de uma resposta inflamatória é à medida que as células reconhecem que existe um agente invasor dentro do nosso corpo, que essas células elas comecem a mediar, né, uma determinada ordem de destruição desse tipo de antígeno, mas que para isso é necessário que outras células sejam recrutadas para o local de infecção. Então, o recrutamento de novas células de resposta, né, inflamatória, como macrófagos, como linfócitos T, como linfócitos B, ou até mesmo os eosinófilos, são necessárias. Além disso, um outro ponto importante que merece destaque é que nem sempre, por exemplo, um antígeno ele consegue ser eliminado do nosso corpo. Muitas vezes, a resolução de uma resposta inflamatória ela acontece pela neutralização de determinado tipo de agente agressor, através, né, da atuação dos anticorpos, pelos linfócitos B, né, e até mesmo pela supressão desse tipo de antígeno. Aqui eu quero que vocês entendam que a resolução de uma resposta inflamatória
ela pode vir, né, pela neutralização de um antígeno, por exemplo, pode vir a partir da destruição dele por uma resposta efetora do linfócito CD8 ou até mesmo com uma supressão de um determinado tipo de agente agressor. Bom, esse slide aqui ele resume um pouco, né, sobre o que nós vamos comentar nesse vídeo e os próximos vídeos dentro de imunologia. Imunidade a gente consegue, né, caracterizar como sendo a capacidade que o organismo apresenta de resistir a um determinado tipo de doença, né, ou até mesmo infecção. Então, todas as vezes, por exemplo, que vocês forem expostos, né, a um patógeno, você adoeceu e você ficou livre dessa doença, acredita-se que você tenha ficado imune contra esse determinado tipo de patógeno. Isso quer dizer, em outras linhas, né, que se você entrar em contato novamente com esse patógeno, consequentemente você não vai desenvolver a doença pelo motivo de que você já apresenta no seu sangue, né, células da memória imunológica, né, que irão atuar de forma específica, de forma mais rápida, se esse mesmo patógeno conseguir invadir seu corpo. A imunidade, ela apresenta dois braços. A imunidade que nós conhecemos como imunidade inata, ela é determinada geneticamente e será o alvo dessa aula. E a imunidade adquirida, que resulta da exposição anterior a um determinado tipo de antígeno. Observe que essa imunidade adquirida, né, ela pode ainda apresentar-se de duas formas. Você pode ganhar a imunidade a partir de uma forma ativa, né, quando você produz determinados tipos de anticorpos contra um antígeno, ou pode ganhar imunidade de uma forma passiva, quando você não produz os anticorpos, mas o seu sucesso, né, em relação a esse tipo de imunidade, ele resultou de uma transferência dos anticorpos de um outro indivíduo, né? Nós vamos ver cada tipo desse agora, mas o foco da nossa aula não é a imunidade adquirida, seria a imunidade inata. Observe que essa imunidade inata ela pode apresentar ainda dois braços, ela pode ser ativa, adquirida naturalmente. Isso acontece quando você, por exemplo, se expõe a um antígeno. Vamos supor que você vai no supermercado, alguém espirra perto de você e ao longo de 7 dias você desenvolve, por exemplo, uma virose. E então, em decorrência dessa doença, da instalação de um patógeno, você e o seu sistema imunológico produzem anticorpos contra um determinado tipo de vírus. Então, como você se expôs a esse antígeno de forma natural, né, adoeceu e, consequentemente, se livrou do antígeno pela produção de anticorpos, nós chamamos isso de imunidade ativa adquirida naturalmente. No entanto, né, a biotecnologia é possível a gente produzir determinados tipos de vacinas que contêm o próprio tipo de antígeno. Então, o processo de vacinação, né, que contém os antígenos ali mortos ou atenuados, impede que você venha a adoecer deles no futuro. Então, esse tipo de imunidade ativa, ela é considerada como sendo uma ativa induzida, ou seja, você foi induzido a apresentar esse determinado tipo de imunidade a partir do processo de vacinação. Observe que a imunidade passiva ela também apresenta dois braços, lembrando que a imunidade passiva ela resulta, né, da transferência de anticorpos a partir de um outro indivíduo e ela pode ser passiva natural. Isso acontece quando a gente, por exemplo, recebe os anticorpos da nossa mãe, né, através da placenta, e também a partir do leite materno. E um outro caso é dessa imunidade passiva induzida acontecer pela transferência, né, de anticorpos durante o soro, por exemplo, o soro imune, que eu estou falando aqui, tá? Então, imagine, por exemplo, que você, né, vai para uma floresta, né, fazer um acampamento, e quando você está dormindo, uma cobra vem e morde você. E então, você deve, né, observar qual é a cobra que ele mordeu, para então ir para um posto, às pressas, tomar um soro que contém os anticorpos já pronto contra o veneno que foi inoculado. Na verdade, o seu corpo poderia até produzir anticorpos, mas a maioria dos venenos, né, que são colocados dentro do corpo por uma mordedura, por exemplo, pode levar o nosso corpo, né, à destruição em apenas algumas horas, né? Existem cobras, por exemplo, que conseguem matar um indivíduo humano em até 24 horas, e em 24 horas nosso corpo não teria chance de produzir anticorpos contra esse determinado tipo de veneno. Então, qual é a solução? Tomar um soro imune, né? Então, nesse caso, na tomada desse soro imune, ele não induz, né, memória imunológica, e todas as vezes que você for mordido,
até mesmo pela mesma cobra, você novamente deverá tomar esse determinado tipo de soro. Então, a imunidade ativa, ela resulta da produção de anticorpos, enquanto que a imunidade passiva, ela resulta da transferência de anticorpos a partir de outro organismo. A imunidade, inata, ela é determinada geneticamente e ela apresenta, células, apresentam barreiras e apresentam também citocinas que são específicas, para esse determinado tipo de situação. Bom, em se tratando de barreiras do sistema imunológico inato, a gente consegue citar, as barreiras epiteliais que existem espalhadas por todo o nosso corpo, como a pele, por exemplo, até mesmo das mucosas. Elas evitam, a entrada de micro-organismos. Além disso, através, da superfície do nosso corpo também são liberadas defensinas, que são proteínas, que existem no suor, por exemplo, que atua na morte, que causa a morte de micro-organismos. E além disso, dentro dessas barreiras epiteliais, por exemplo, na pele, existem uma grande população de linfócitos intraepiteliais que consegue, portanto, identificar e matar micro-organismos invasores. A histologia da pele, eu consigo revelar, a importância da anatomia desse órgão no que se refere também ao contexto de imunidade. Então, como nós vimos, a pele, ela funciona como uma barreira contra a entrada de micro-organismos invasores de uma forma inespecífica. A gente consegue ver isso através, do seu epitélio. Aqui tem a histologia da pele, onde é mostrado a epiderme, que contém, células epiteliais, principalmente queratinócitos. E abaixo dessa epiderme, a gente tem a derme aqui, que contém vasos sanguíneos, várias células do sistema imune, células do sangue e principalmente fibroblastos. Observe, que o tecido epitelial da pele ele é multiestratificado, apresenta-se em várias camadas e observe que a camada mais externa, que está em contato, com o meio ambiente, ela apresenta células mortas, e além disso, impregnada com uma grande quantidade de proteína queratina, o que impede ainda mais a entrada de micro-organismos invasores. Além disso, um outro ponto importante que merece destaque é que a epiderme ela é avascular, o que pode impedir mais ainda a associação de micro-organismos ao nosso sangue. Esse outro esquema, ela revela um pouco mais, sobre essa estrutura da epiderme e também da derme. Observe que as células epidérmicas elas são justapostas. Observe na camada mais superior, os corneócitos, que são as células, na verdade, mortas, impregnadas por queratina. E observe que entre essas células epiteliais existem os linfócitos, TCD8, que nós chamamos de linfócito TCD8 intraepitelial. É uma célula que está localizada na nossa epiderme e que tem uma função também de barreira. Ele reconhece micro-organismos invasores e consegue destruí-los, Esses linfócitos eles respondem de uma forma citotóxica, causando a morte imediata do micro-organismo. Além disso, eu contenho células de Langerhans, também chamadas de células dendríticas, que atuam na fagocitose de antígenos invasores e também no processamento desses antígenos, na apresentação de antígeno para os linfócitos. E eu também tenho os melanócitos, que são células que produzem a melanina em resposta à radiação ultravioleta, o que não deixa, portanto, de configurar um aspecto importante dentro da imunidade contra outros tipos de agentes, como a radiação ultravioleta, por exemplo. Observe que, como eu já havia falado anteriormente, a epiderme ela não apresenta vasos sanguíneos e os vasos sanguíneos eles só vão estar presentes na região da derme. Então, além dessas barreiras, as células do sistema imuninato elas também são identificadas. As principais células são os fagócitos, os neutrófilos, por exemplo, que atuam na fagocitose inicial e também morte de micro-organismos. Nós já estudamos isso anteriormente. E a partir dessas aulas nós vamos mostrar como é que esses neutrófilos eles funcionam na resposta inflamatória. Além dos neutrófilos, os macrófagos são também células efetoras circulantes no tecido. No que se refere à imunidade inata, ela atua sobre a fagocitose de antígenos. E as células natural killer, também chamadas de células NK, que promovem a identificação
e também a lise de células infectadas, seja por vírus ou por algum tipo de bactéria intracelular, e também tem uma função de ativar macrófagos para estimular a resposta inflamatória. Além disso, o nosso corpo ele também conta com proteínas que têm a função de identificar, né, de opsonizar, identificar, ou até mesmo de destruir micróbios, né, como, por exemplo, as proteínas do complemento, que serão alvo, né, da nossa próxima aula, e além disso, a proteína C reativa e as lectinas, que têm a função de opsonização. Em um outro momento, a gente discute, né, sobre a função dessas proteínas. E, para finalizar essa aula, eu só gostaria de mencionar, né, um papel importante, que é um conjunto, né, de proteínas de sinalização celular, tem no contexto inflamatório, que são as citocinas. É importante que a gente considere, né, que uma resposta inflamatória ela requer a presença de células e requer também a presença de citocinas, sendo que essas citocinas elas podem ser citocinas pró-inflamatórias, que atuam na resposta inflamatória, estimulando a ativação de mais células do sistema imune, ou até mesmo o recrutamento de mais células do sistema imune. E essas citocinas elas podem também ser citocinas anti-inflamatórias, que atuam na resposta inflamatória, diminuindo o recrutamento e também ocasionando a destruição, né, de células do sistema imunológico que estão no sítio de infecção em excesso, né, que na verdade foram necessários para combater o agente agressor. Essas citocinas elas recebem nomes específicos e vale a pena ser consideradas nesse momento. As citocinas elas podem ser TNF e interleucina 1. TNF é fator de necrose tumoral, pode ser dois tipos, alfa e beta, e as interleucinas elas podem ser de vários tipos, mas as citocinas, né, inflamatórias, a gente poderia citar a interleucina 1, a interleucina 6 e também um conjunto de substâncias quimioatraentes que nós conhecemos como quimiocinas. Então, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 e quimiocinas atuam na resposta inflamatória, né? Atuando, o que eu quero falar é que elas oportunizam a resposta inflamatória. Então, são substâncias que estimulam a resposta imune. Além disso, o interferon, também conhecido como IFN, também pode ser do tipo alfa e beta. Um aumento de interferon ele vai ser necessário em respostas, né, frente a infecções de células infectadas por vírus. Além disso, eu posso também ter na resposta inflamatória mais tardia, né, a liberação de citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10 e também o fator de crescimento transformante B, que é também chamado de TGF-beta B, que atuam, né, no controle da inflamação e, portanto, são chamados, né, de citocinas anti-inflamatórias. Além disso, eu vou ter também um outro conjunto também de citocinas, como interleucina 12, interleucina 15, que vão atuar, né, na produção e também na proliferação de células natural killer. Então, acho que vocês, né, como sendo estudantes da área da saúde, vocês já devem ter ouvido falar sobre inflamação, né, que um órgão, por exemplo, está inflamado, mas o que realmente isso quer dizer, né? Então, a inflamação a gente discute mais em outro vídeo, para isso não ficar muito longo, mas aqui eu gostaria de mencionar, né, quais são os sinais cardinais das respostas inflamatórias. A inflamação ela pode ser caracterizada como uma resposta orgânica do nosso corpo frente a um agente agressor. E existem sinais que caracterizam essa resposta. Esses sinais são chamados de sinais cardinais e eles podem ser, né, o calor, né, o aumento da temperatura do corpo ou o aumento da temperatura do local onde está acontecendo o processo inflamatório. Vale ressaltar que alguns tipos de enzimas, né, ou citocinas que são importantes dentro do contexto inflamatório, elas são ativadas pelo estímulo do aumento da temperatura. Então, de uma certa forma, né, o aumento da temperatura corporal ele é interessante para ativar essas proteínas anti-inflamatórias. Então, a febre, até certo ponto, ela é um evento, né, importante que leva à resposta inflamatória. Além disso, é necessário também que algumas áreas afetadas, né, elas aumentem a produção de vasos sanguíneos. Esse processo é conhecido como angiogênese e o aumento de vasos sanguíneos permite que, portanto, um sinal da inflamação ele seja evidente, que é o avermelhamento. Então, se deve basicamente ao aumento, né, da perfusão vascular ou ao aumento do número de vasos sanguíneos na região de injúria. Além disso,
É interessante que a gente consiga observar também um inchaço. Ele se deve basicamente ao recrutamento de mais células nesse local de inflamação e também, né, ao acúmulo de líquido extracelular, que nós chamamos de exudato celular. Além disso, a dor também ela é um sinal da inflamação e acontece, né, devido às terminações nervosas, né, estarem totalmente desprotegidas, né, com a ação da degradação de enzimas. Então, isso provavelmente pode resultar em dor e também, ocasionalmente, pode levar, né, à perda da função de um determinado tipo de órgão que está sendo acometido de inflamação. Bom, pessoal, então, para a aula de hoje é isso, né? Então, vocês compreenderam um pouco sobre a defesa do nosso corpo contra patógenos e também entenderam um pouco sobre a resposta imunológica inata. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou falar um pouco de inflamação em um próximo vídeo. E então é isso. Então, se você aprendeu alguma coisa, curta o vídeo, faça algum comentário e não esqueça de seguir o nosso canal. Até mais, pessoal!